gostaria de agradecer o convite, Wanda, Cadu, Igor, a possibilidade também de dividir aqui esse espaço, esse tempo, já com umas falas maravilhosas que aconteceram de manhã. E, na verdade, a minha fala, vou contar uma história um pouco, mas antes eu queria comentar um pouco a minha visão, o que orienta um pouco essa apresentação de hoje. A pergunta é um pouco como se ensina uma disciplina que tem um componente poético, como falou a Rosana na palestra anterior, na apresentação anterior, e que envolve também o pensar e o fazer. Como se transmite um aprendizado desse tipo? Por exemplo, pintar, esculpir, escrever, desenhar, ou até cozinhar, né? Envolve o pensar e o fazer de um produto, né? E a experiência é muito importante. O professor Carlos falava na palestra anterior também, saindo das salas de aula, né? Tendo uma experiência. Eu acredito nessa função do ensino, nessa capacidade do ensino, nessa possibilidade. Como acontece isso na arquitetura? Em geral, a arquitetura é ensinada com modelos a escala, desenhos, maquetes. Acho importante, mas também tem um problema, né? Como ensinamos a relação entre projetar, construir e, mais ainda, habitar? Essa é outra pergunta. Existe um componente fenomenológico que tem uma base existencial que é muito complexo e difícil de transmitir, porque precisa de vivências e, fundamentalmente, de uma ética. Portanto, no processo de ensinar e aprender, aprender com duas C, né? Está por aí essa palavra, sim, que é aprender, né? Que é assimilar ou abarcar com profundidade, que não é só aprender um conhecimento, aí tem uma diferença importante. Não adquirir conhecimento, é assimilar um conhecimento. Então, no processo de ensinar e aprender, temos que considerar um conteúdo emocional também, que dá sentido a essa comunicação entre a sala de aula, o professor, os colegas dentro da sala de aula. Se comunica algo através de um atuar, portanto, existe uma emoção relacionada a uma ação e que caminham juntas ao encontro com a matéria, com os objetos, com os procedimentos, para constituir uma experiência sensitiva e sensível no ato de ensinar a aprender. Essa introdução para contar uma história, que vou tentar ser rápido, que marca um pouco a minha formação, mas que acredito que marca também esses conceitos que eu estou tentando comunicar. Se trata da história da Escola de Valparaíso, a PUC Valparaíso, uma escola de arquitetura, que no ano 1952 é refundada por um grupo de arquitetos, artistas, poeta por aí também, e que tem sediada em Valparaíso. Essa é Valparaíso, nosso campo de estudo, a cidade. Qual foi a principal reforma que aconteceu nesse ano 52 e que até hoje faz parte da metodologia? Desenho e observação. O desenho e a observação como experiência. Sair à cidade para observar a vida, desenhar e expressar algo dessa extensão e vida observada, compreender a arquitetura observando os usos e atos humanos na cidade. Em 1967, esse mesmo grupo participa da reforma universitária no Chile. O movimento começou nessa escola da PUC Valparaíso e, basicamente, tentava reestruturar o ensino. Esses princípios, não todos eles floresceram dentro da universidade, mas a grande maioria floresceu dentro dessa escola. Essa escola se reformulou a partir dessa experiência da reforma universitária. Não posso entrar em detalhes, porque o tempo aqui tem que ser uma historinha bem rápida para chegar até a conclusão. Então, são marcos assim, históricos que vão definindo essa passagem, né? Essa evolução da escola em função dessa experiência. Em 1970, acontece algo muito importante nessa escola. É fundada a Cidade Aberta, que é um lugar que tem quase 300 hectares, localizada a 16 quilômetros ao norte de Viña del Mar, no Chile, conformada por dunas, bosques, praia, hoje um parque, né, uma reserva natural, grande parte dela, cuidada, né, por legislação,
E até hoje também é um lugar de vida, trabalho, estudo e experimentação. Nesse lugar moram praticamente a metade ou mais dos professores, com suas famílias. Eu morei lá por 2 anos, nos anos 2004, 2005, antes de sair para estudar fora. E esse é o contexto, né? Um lugar de vida, trabalho, estudo e experimentação. Até hoje. Hoje é uma corporação cultural. E esse terreno foi adquirido por um grupo, por esse primeiro grupo de professores, foi evoluindo, isso foi crescendo, e essa visão, um pouco de reformulação, levou a pensar que se precisava de um lugar para vivenciar essa filosofia relacionada ao ensino, à arquitetura. E o que acontece lá? Por exemplo, também participam alunas e alunos ativamente na construção da cidade aberta, em algo que é o foco dessa apresentação hoje, que é o ateliê de obra. Ou seja, um ateliê de obra em que o que acontece nas salas de aula também acontece nesse lugar de uma maneira, numa escala real, vamos chamar assim, 1 para 1. Essa construção da cidade aberta, nessa construção da cidade aberta, participam estudantes construindo esses lugares de vida também, concretamente. E também acontecem atividades esportivas, a vida da faculdade também transborda a escola que está em Vida del Mar, né? Até esse lugar, né? Isso, por exemplo, foi uma aula de poética numa duna, com quadros que foram construídos especificamente para isso. Isso fica uma atividade esportiva com objetos construídos também pelos alunos, né? Então, tem uma vida plena nesse sentido, né? Estudar, construir, viver, né? Pensar e executar. E a cidade aberta, vou passar várias imagens rápido para que vocês tenham uma ideia. O importante dessas imagens talvez não é necessariamente a arquitetura. Eu coloquei elas aqui para mostrar que praticamente todas elas foram construídas com a participação de professores e estudantes ao longo dos anos, né? Através do tempo da cidade aberta. Esse é um lugar mais aberto, né? Uma ágora, que a gente chama, um espaço de encontro coletivo. A cidade aberta também tem um anfiteatro, né? Eu participei de uma obra parcial por aqui. O meu projeto de TCC está aqui dentro do bosque. Então, acho que tem uma foto por aí que eu vou mostrar. Que é esse aqui, né? Eu fiz esse projeto com um professor e foi construído com colegas e também pedreiros, né? Que, quem sabe, a gente aprendi muito com os pedreiros aí trabalhando. Eu também colando tijolo junto com eles, né? Mas levando o projeto também. Uma hospedaria. As hospedarias lá é o nome que a gente dá às casas, né? Uma casa para uma família lá, uma certa rotatividade, mas também, esse foi um projeto de pesquisa com o equivalente do CNPq daqui, lá no Chile, com um professor, por um assunto climático, mas também construído com estudantes. Outro lugar, para também alguns estudantes que quiserem ficar aqui por um tempo, podem ficar, são 4 habitações. Eu fiquei aí por um tempo também, construído também com um projeto com um professor e uma equipe de estudantes de TCC. Um lugar chamado a Sala de Música, que é um lugar também das primeiras obras da cidade aberta, de estudo, usado como ateliê, aulas, almoços, né? Um pouco abrigando a vida da cidade aberta também, dessa comunidade. E espaços abertos aqui, alunos. Acho que isso foi uma recepção dos calouros, por exemplo. Essas torres também foram construídas com alunos, com estudantes. Eram as torres de água na origem da cidade aberta, agora é tudo com tubulação, né? Bomba. E o que eu quero dizer com isso, né? Esse ateliê de obras da cidade aberta é uma experiência desenvolvida desde a sua fundação. Nele, alunos, professoras, professores foram construindo cada uma dessas obras que a compõem, hospedarias, águas, etc. Mas só a partir das últimas décadas, essa experiência foi ganhando um status de disciplina, né? Antes era, pouco se vamos lá participar da obra, agora é uma disciplina, você pode cadastrar essa disciplina, então foi inserida oficialmente dentro da experiência de ensino da escola. Essas são imagens antigas também da cidade aberta, as primeiras obras. Mas até hoje acontece de forma parecida, né? Esse é um grupo de estudantes construindo um lugar que é esse aqui. A gente chama as calçadas das águas, né? Por quê? Porque tem 4 bebedouros, aqui não vai dar
são elementos de concreto, que são para fornecer água para uma atividade esportiva que acontece cada quarta-feira lá. Toda a faculdade vai para lá fazer esportes diferentes e precisavam de um lugar com água. E esse projeto foi feito também com estudantes. Outra imagem, mesmo lugar. Outra imagem um pouco mais de longe, para ver como se associa com o resto do contexto, né? Lugares assim, todos pensados, projetados e construídos com estudantes. Alguns dos bebedouros também, com concreto. Projetos deles também. E o Ateliê de Obras, finalmente, é uma experiência que complementa as ações de ensino das salas de aula por meio de um ato de fazer. Assim, o ensino de arquitetura se sustenta na observação croquisada, que era essa primeira ideia de sair para observar e vivenciar, como fundamento existencial desses atos humanos, e na experiência de projetar como representação do pensar e do fazer como vivência, com o mundo material e seus processos. Então, uma primeira experiência 1 para 1, que é esse lugar, essa cidade aberta, com um laboratório que complementa as nossas salas de aula. Uma segunda expressão desse modelo, dessa metodologia, é algo que a gente chama de travessias. Esse mesmo grupo, né, em 1965, isso aqui tem um fundamento poético que também não dá para aprofundar agora, mas está relacionado diretamente com uma compreensão da nossa extensão americana. Essa escola funda uma visão poética em função da nossa identidade de americanos. E esse grupo de poetas, filósofos, arquitetos, designers, artistas, em geral, saíram para percorrer a América no ano 65. Aí tem 4 imagens que definem um pouco as condições da viagem, né? No 65, acampamento. Mas aí dá para ver que o escultor, o pintor, ia pela extensão americana parando e fazendo intervenções. Opa, foi na frente. Aqui, pegaram pedras do caminho, por exemplo, e fizeram uma instalação. Então, essa viagem, de alguma forma, também começou a expressar uma certa ideia do fazer, de reconhecer um território, uma extensão e fazer. Hoje, essa travessia é feita a cada ano. Desde o ano 84, isso se incorporou no plano de estudos da faculdade, da escola, e cada ano, cada turma sai para percorrer a América e construir uma obra. E essa obra, na verdade, não é só fazer. Eu acredito que esse fazer que eu estou tentando apresentar aqui, não é só esse fazer de aprender a mexer com o material, aprender a trabalhar com tijolo, aprender a trabalhar com bambu. É também aprender a ler o contexto, aprender a se encontrar com um outro. Por que escolhi essas 4 imagens? A primeira, por exemplo, foi um trabalho em São Francisco do Sul. Eu participei dessa travessia como professor, um pouco antes de sair do Chile para o Rio. E isso era um lixão, né? Uma comunidade um pouco mais precária da área, né? Da cidade, mas na periferia. E a gente convenceu a prefeitura, um caso que deu muito certo, de contribuir com materiais, emprestar uma máquina, limpamos o terreno e construímos uma praça e um coreto para uma escola que está lá na frente, uma igreja que precisava de um lugar para atividades ao ar livre. Então, foi uma intervenção que é coerente com esse contexto. Aqui, no Equador, um ponto de ônibus, também numa área bastante rural, que precisava de um ponto, uma sombra, né, para a comunidade que diariamente saía para as suas atividades laborais, né, com materiais do lugar também, um ponto de ônibus. Isso aqui, uma comunidade Guarani em Paraty-Mirim, acho que foi 2015. Também uma obra que se chamou Uma Aula Aberta, que é um lugar, a gente descobriu que eles, a forma de ensinar é ao ar livre, se relaciona com a plantação de milho, com o rio, né, com a vegetação. Eles ensinam as suas crianças, né, através de experiências com a natureza. E esse lugar foi pensado com materiais do lugar também, para abrigar essa atividade de ensino da comunidade. E, finalmente, uma imagem no sul do Chile, também que expressa um pouco essa ideia de fazer. E aqui algumas imagens de diferentes intervenções de travessia, que involucram um pouco essa ideia entre o fazer, pensar, fazer,
em relação ao contexto, mostrando um pouco essas intervenções, né, com materiais do local, participando com designers. Essas travessias acontecem cada ano, alguns ateliês de design com arquitetura se misturam e vão juntos a determinados lugares. Esse Lago General Carrera, no sul do Chile, novamente lá, um mirante para a comunidade. Essa imagem também final dessa praça em São Francisco do Sul. E aí, uma imagem final um pouco que apresenta um pouco a experiência. Eu acho que tem algo importante para mim essa experiência, que é, desde o ponto de vista da metodologia de ensino, que é algo que a gente chama alegria de ver aparecer, né? Eu acho que trabalhar, fazer, ter a oportunidade de pensar e construir e oferecer algo para um outro, gera isso, né? Essa alegria de ver aparecer o que você pensou e que é recebido por um outro. Então, tem de alguma maneira um caráter de presente, né? Quando ele é coerente com aquele contexto, claramente. E, para finalizar, só queria fazer um parágrafo de comentários finais. Eu penso que na nossa experiência de ensino, na nossa contemporaneidade, temos um problema, né? Essa dimensão do pensar tem sido um pouco abandonada, ou pelo menos é muito fácil de mantê-la, né? Por um lado, somos um pouco reféns dessa herança funcionalista da modernidade, do modernismo, e por outro, que padroniza espaços, programas, dimensões, até gestos humanos, e por outro, ficamos um pouco alucinados pelo imediatismo desta supermodernidade ou hipermodernidade que se sustenta na tecnologia e que nos faz abandonar nosso contato emocional com os processos técnicos e humanos. No fundo, tudo pode ser modelado, previsualizado, mas e a vivência? Como a gente faz isso, né? Eu acho que a experiência, com um sentido muito difícil de ser modelada, né? Até um bacana render não vai chegar lá, né? Mas eles não são inimigos, né? Não são os vilões aqui da história, né? Eles devem coexistir dentro de um processo que tem fases, momentos, que não começa no ato de projetar, não finaliza na construção. Na verdade, ela começa na própria experiência do habitar do próprio arquiteto, que interpreta, desde a sua própria experiência, as variáveis que poderiam participar desse processo projetual. Se trata, na verdade, de um processo que eu gosto de chamar afetivo. Não uma coisa romântica, pelo contrário, né? A neurobiologia fala que afeto é a mistura entre impressão e expressão. O processo de ensino tem que ser uma impressão que ajude aos estudantes a expressar algo coerente com aquele contexto. Portanto, a vivência vai nesse sentido. Nas escolas de arquitetura devemos criar experiências afetivas, justamente, nos processos. Experiências que geram impressões, que estimulam expressões, marcas afetivas. Criar espaços para a vida precisa de uma compreensão desse contexto vivido para criar lugares para essa vida. É por meio dessas experiências que podemos questionar e criticar nosso contexto contemporâneo físico, material, político, social, econômico, espacial, sensorial, ambiental, para encarar essas mudanças. As mudanças da cidade contemporânea e reinventar, como vocês falaram na palestra anterior, revolucionar e redescobrir nos contextos de vida. Obrigado.